Aceleração é a grandeza que mede a taxa de variação na velocidade de um movimento. Vamos entender isso melhor. Todos nós sabemos que os movimentos podem mudar a sua rapidez. Eles podem ficar mais lentos ou eles podem ficar mais rápidos. Quando um movimento está se tornando cada vez mais rápido, nós chamamos esse movimento de acelerado. Por outro lado, quando o movimento está se tornando mais lento, nós chamamos esse movimento de retardado ou desacelerado. Vamos imaginar uma situação em que eu jogo um objeto para o alto. Quando eu jogo esse objeto para o alto, eu tenho uma velocidade inicial, ele vai subir e depois ele vai descer. O que vai acontecendo ao longo da subida é que ele vai ficando cada vez mais lento, até que chega um momento que o movimento dele para cima se esgota completamente e ele começa, então, o movimento para baixo, que vai se tornando cada vez mais rápido, retornando, então, geralmente a velocidade igual à que tinha subido, porém no sentido oposto. Então, o movimento de subida, ele é naturalmente desacelerado pela gravidade. Ele é um tipo de movimento que se pode chamar de movimento retardado. Já o movimento de descida é um movimento naturalmente acelerado pela força de atração gravitacional. Então, ele é um movimento tido acelerado. Mais tarde veremos que ele tem exatamente o valor da aceleração da gravidade se ele estiver em queda livre. Vamos tentar entender como que vai ser isso matematicamente, como que esses sinais vão funcionar. Porque nós vimos o seguinte, a velocidade pode ter sinal positivo ou ter sinal negativo, representando um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. O que isso significava para nós? Significava o seguinte, imagine que eu tenho uma trajetória que foi mapeada e aqui está o zero. Aqui pode estar o 10 quilômetros, aqui pode estar o 20. E assim, então, eu tenho sentido do crescimento da minha trajetória. Se um objeto se desloca nessa direção, ele vai ter uma velocidade positiva, é um movimento progressivo, porque o valor da posição aumenta com o tempo. Já se a velocidade for no sentido oposto à orientação positiva da trajetória, a velocidade vai ser menor do que zero, porque cada vez que o tempo passar, a posição vai ter um valor numérico menor. Então, essa é a diferença do movimento progressivo, que tem velocidade maior que zero, para o movimento retrógrado, que tem velocidade menor que zero. Então, esses sinais eles só representam o lado para o qual eu estou indo. Posso entender isso como ida e volta, por exemplo. Já o sinal da aceleração, ele vai ter um outro aspecto, que é o seguinte, quanto a minha variação na velocidade, se ela for positiva e eu tiver uma velocidade positiva, o que isso vai significar? Vamos tentar entender aqui, por exemplo. Se eu tenho uma velocidade de 30 metros por segundo, e aí eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo. É um exemplo de velocidade positiva e aceleração positiva. O que vai acontecer depois, ao quadrado, desculpa. O que vai acontecer após 1 segundo? Passado 1 segundo, a minha velocidade vai ter aumentado 5 metros por segundo, ou seja, eu vou ter 35 metros por segundo de velocidade. Eu continuo andando para frente e agora eu estou mais rápido. Ou seja, se eu tenho velocidade maior que zero e aceleração maior que zero, eles têm mesmo sinal e a rapidez está aumentando. Vamos imaginar, então, uma situação em que a velocidade é maior que zero, a gente pode manter essa V1 igual a 30 metros por segundo, só que a minha aceleração agora vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo o valor da velocidade diminui em 5. O que vai acontecer com o meu V2? Após 1 segundo, a minha velocidade vai ser 30 menos 5, 25 metros por segundo. Ou seja, eu fiquei mais lento.
Então, quando eu tenho esses sinais aqui opostos, nesse caso, a minha rapidez está diminuindo. Eu tenho um movimento retardado aqui. Vamos ver agora o que acontece se eu colocar o sinal oposto na velocidade. Se em vez de eu estar andando para frente, eu estiver andando para trás. Então, agora a minha velocidade inicial vai ser menos 30 metros por segundo. No exemplo lá, eu tenho, então, velocidade menor do que zero, negativa, e aceleração maior do que zero. Então, vamos supor uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, o valor da minha velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Então, se passar 1 segundo, o meu V2 vai ser menos 30 mais 5. Isso vai dar menos 25 metros por segundo. Ou seja, esse menos indica que eu estava andando para trás. Eu vou continuar andando para trás, só que agora eu ando menos. Eu ando só 25 metros em cada segundo. Eu fiquei mais lento. Então, nesse caso, o valor positivo da aceleração não significa que o meu movimento está aumentando a rapidez, porque a velocidade tinha um valor negativo. Então, aqui, a rapidez está diminuindo. Eu tenho um movimento desacelerado, retardado. Vamos observar agora o que acontece se eu tiver aceleração negativa e velocidade negativa. Então, esquece essa aceleração 5, esquece esse V2. Vamos manter V1 igual a menos 30, que vai ser negativo. E vamos colocar, então, uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada 1 segundo, o valor da velocidade vai diminuir em 5 metros por segundo. Vamos ver, então, o que acontece após 1 segundo. Após 1 segundo, a velocidade vai ser menos 30 com menos 5, ou seja, menos 35 metros por segundo. O que quer dizer que eu vou estar andando 5 metros a mais. O sinal negativo significa que eu estou andando para trás, voltando. Eu estou no sentido oposto à orientação positiva da trajetória. No entanto, eu aumentei a minha rapidez. Antes eu andava 30 metros em 1 segundo, agora eu ando 35. Isso quer dizer que se eu tenho velocidade negativa e aceleração negativa, a rapidez está aumentando. O movimento, então, é acelerado. O que a gente observa? Que se velocidade e aceleração têm sinais iguais, a rapidez aumenta. Se velocidade e aceleração têm sinais opostos, a rapidez diminui. Então, não importa se o sinal da aceleração é positivo ou negativo. Isso só vai representar para a gente que o movimento é acelerado ou desacelerado em comparação ao sinal da velocidade. Só sabendo o sinal da aceleração, eu não tenho como fazer esse juízo de valor.